Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui em frente à Fremantle Prison, a prisão de Fremantle, West Austrália. Dentro desse lugar, muitas pessoas estavam encarceradas durante o período de 1855 a 1991. Mas o que eu queria falar com vocês exatamente é o seguinte, que existem muitas coisas que nos prendem. Uma delas é uma prisão. Mas uma coisa que nos prende também, mesmo estando dentro de uma penitenciária, é o medo. E aí eu quero perguntar para vocês, fazendo uma analogia, como vencer o medo? Ou como vencer o medo de falar em público? Estaremos falando especificamente sobre este tipo de medo de uma forma muito polêmica e interessante, algo que você nunca viu ou ouviu até agora. Meu nome é Cledimar, este é o projeto Atuação Agindo para Vencer. Nós falamos sobre a comunicação, a importância e o poder, como ela é importante porque a linguagem inata ao homem, sobre o poder que ela tem como transformar crenças, valores e comportamento. Nós falamos sobre técnicas de oratória. Seja você mesmo, você respeite a sua essência, você coloque e introduza o seu DNA na sua comunicação. E agora vamos para o próximo e último tópico, que é o tópico me motivou. Me entusiasmou a promover essa live. Eu devo dizer aqui que tudo que nós falamos até aqui não tem conexão nenhuma com o sentimento e as emoções do medo de falar em público. E agora vamos falar sobre emoções, sobre sentimentos e como lidar com a emoção e o sentimento chamado medo. Estão todos preparados? Então vamos começar. Qual a origem do medo? Vamos entender qual é a origem do medo. O medo de falar em público? Não necessariamente. A origem do medo acontece, em especial, na pré-história. Por quê? Na pré-história, o homem pré-histórico convivia com esse sentimento de medo diurnamente, porque ele era a caça, ao mesmo tempo ele era o caçador. O que acontece na produção do medo no ser humano da pré-história? E isso também acontece aqui, nos dias de hoje. E sempre vai acontecer. Mas espera lá. Vamos entender a origem do medo? Vamos entender como é que esse medo surge. O cérebro identifica a ameaça, manda um sinal para a espinha dorsal. A espinha dorsal promove e produz um estímulo nervoso das glândulas suprarrenais. Essas glândulas injetam adrenalina na nossa corrente sanguínea para que a gente consiga ter condições suficientes para escolher atacar ou correr, enfrentar ou desistir. Por isso que quando esse processo, desde o nosso cérebro, na identificação da ameaça, até a expressão do nervosismo e do medo, os nossos braços ficam mais fortes. A adrenalina vem em grandes proporções para os nossos membros superiores e membros inferiores, para que a gente faça o quê? Enfrente ou corra. Mas, vamos pensar aqui. Na época do homem da pré-história, ele tinha como escolher enfrentar ou correr. Ele tinha essa escolha, era o dia a dia deles, caçar ou ser caçado. Quando ele sentia esse medo, vinha para ajudar a potencializar as suas habilidades, os seus skills. Ter mais força para atacar ou fugir. Porque o medo, nós, homens contemporâneos, sentimos também, é um medo real. Qual a diferença no medo real e o medo criado? Praticamente nós temos dois tipos de medos. O medo real e o medo criado. O medo real é aquele famoso medo, por exemplo, do revólver de um assaltante. O medo real é aquele medo quando você está em alta velocidade, em condições não seguras, e você sente um extremo medo. É um medo real. Medo real sobre coisas que colocam em risco, de fato, a sua existência, a sua vida, a sua segurança. Porque esse medo, ele é um medo saudável. Porque tem a ver com a preservação da espécie. Tem a ver com a preservação da vida. Então o medo real do homem da pré-história é um medo real e saudável. Não tem nada de errado. Agora vamos jogar esse mesmo processo dentro do medo criado. O que é medo criado? É, por exemplo,
O medo do escuro. Como você explica o medo do escuro para uma criança? Você diz, olha, vou acender a luz, não tem ninguém aqui. Não tem fantasma, não... Isso é um medo criado. Porque não pode tirar a sua vida, machucar, te atingir fisicamente. Então o medo criado é o medo do bicho-papão. Quem é que lembra daqueles medos antigos da época? Medo do homem do saco. Qual outro medo? Tem um medo muito famoso. Medo da loira do banheiro. Tem outros medos aí, eu não vou me lembrar agora. Esse medo criado é um medo que não faz sentido sentirmos. Então é um medo que não existe. Como assim, Clebimar? Esse medo não existe? Eu estou sentindo esse medo. Ele está me afetando, minhas mãos começam a tremer, minha boca começa a ficar seca, eu perco a noção do tempo, eu esqueço das coisas que eu tinha para falar, que tanto treinei antes, minhas pernas não param de tremer, esse medo é real, ele existe. Não, esse medo não existe. Os medos criados não fazem sentido, porque é um medo que está dentro de você. Existe uma comunicação intrapessoal que precisa ser bem resolvida. O medo existe. Desde a pré-história. Mas qual é o problema? O problema é que quando você pensa em falar em público, no primeiro momento você consegue identificar um medo enorme, começando desde o seu cérebro. E aí você consegue perceber adrenalina nos seus braços, nas suas pernas, e você diante da plateia deseja, me diga se é verdade ou não, você deseja atacar ou correr. Normalmente correr. Mas aonde está o grande problema? Se o homem da pré-história sentia a necessidade de atacar e enfrentar ou correr, e ele respondia natural e espontaneamente às reações do seu corpo, estava tudo certo, tudo bem resolvido, ele podia enfrentar ou correr. Mas diante de uma plateia, nós não podemos enfrentar ou tampouco correr. Por isso que outras reações químicas em nosso corpo vêm à tona. Outras reações químicas começam a inundar a nossa mente e o nosso corpo. E aí se torna muito mais difícil lidar com todas essas reações químicas do processo do surgimento do medo e eu não poder correr ou atingir ou enfrentar alguém. Eu tenho que estar lá parado. Por isso que meu corpo começa a tremer. Porque quanto mais eu sinto medo, mais adrenalina. Mais medo, mais adrenalina. E quanto mais adrenalina, menos concentração no que você precisa pensar em falar, não em fazer. Porque o homem da pré-história fazia, ele se exercitava. Lembra que uma das dicas de técnicas de oratória era respirar e exercitar? Porque se existe qualquer tipo de medo, por menor que seja, no movimento do seu corpo você expele essa reação e se faz muito mais preparado para iniciar qualquer tipo de palestra. Então, este medo é um medo criado que entra totalmente em conflito quando estamos diante de uma plateia. Então precisamos vencer o medo. Não. Nós não conseguimos vencer esse medo considerando este processo. Porque este processo é inevitável. Mas nós temos que caminhar para um outro processo desde o primeiro momento do convite que te fizeram para você promover uma palestra, um treinamento. O medo nunca desaparece. Alguns mais dramáticos dizem que o medo desaparece em uma única situação em nossa vida, quando a gente morre. O medo de falar em público só vai desaparecer quando a gente morrer. Então a primeira coisa que devemos fazer é entender, assumir que sentir medo em qualquer circunstância é totalmente natural. Mas precisamos separar o medo real do medo criado. Vamos falar sobre o medo criado? Vamos falar sobre vencer esse medo usando caminhos diferentes. Vamos vencer? Eu prometo que nós vamos vencer esse medo com este processo que, na minha concepção de coisas que eu pesquisei a fundo e não encontrei ninguém que falasse dessa forma e usando essas reflexões. E eu gostaria de ter encontrado pessoas que falassem sobre como vencer o medo de falar em público da forma que eu vou falar agora, para que embasasse, para que validasse essa minha reflexão. Então eu vou compartilhar com vocês aqui um novo caminho de como vencer o medo de falar em público, mesmo sabendo que ele nunca vai deixar de existir em nossas vidas. É um grande desafio que eu estou me propondo aqui. Para reforçar esse conceito de que o medo nunca vai desaparecer,
Eu tenho uma teoria comigo. Vencer não é inexistir o seu adversário. Em outras palavras, não é fazer com que seu adversário deixe de existir. Você pode vencê-lo, mas ele sempre vai estar presente em sua vida. É como, por exemplo, uma partida de futebol entre o Corinthians e o São Paulo. O Corinthians vence a partida. O time São Paulo Futebol Clube não deixa de existir, mas o Corinthians venceu. Ou uma partida de futebol entre o Corinthians e o Palmeiras. O Corinthians vence o Palmeiras, mas o Palmeiras deixa de existir? Não. O Palmeiras continua existindo. Você eliminou, exterminou, inexistiu o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, Flamengo, seja qual for o time? Não, mas eles continuam existindo para que a gente continue vencendo. Então, a nossa ideia não é inexistir, exterminar, fazer com que nunca mais eu sinta isso. Nós precisamos sentir medo. Assim como nós temos um pacote de emoções, quando Deus nos criou perfeito e completo. E uma parte dessa completa forma de ser é no campo das emoções, onde temos a capacidade e a tendência de sentir tudo que é possível sentir. Sentir alegria é bom e é importante. Sentir tristeza pode não ser bom, mas é importante que você sinta. Você nunca saberia o que é felicidade se não provasse da tristeza, e o inverso é verdadeiro. O que precisamos entender é que esse inimigo, esse adversário, sempre vai existir. Mas nós conseguimos montar processos mentais para vencê-los sempre. Enfim, chegamos ao nosso ponto principal dessa nossa live. O amor é a resposta de como vencer o medo. Como assim? Kleber, não está parecendo muito poético? Não está parecendo muito lúdico falar que, um medo tão histórico, um medo tão original, um medo tão antigo, desde o início do mundo esse medo existe. Você vem falar que a solução de vencer um medo, de falar em público, é o amor? Não parece um tanto quanto superficial ou um tanto quanto ilógico? Vamos ver. Você tem total condição de avaliar e refletir sobre o assunto. Então, como vencer o medo? O amor é um dos caminhos que nós conseguimos vencer o medo de falar em público. E eu vou além. Se você conseguir vencer o medo de falar em público a partir desses caminhos, você terá total condição de vencer outros medos de sua vida. Vamos tentar fazer com que vocês entendam que existem caminhos diferentes, e eu vou me utilizar de um deles. Muitos palestrantes que são especialistas em estudar como vencer o medo de falar em público, quando eles começaram a falar algo parecido, eles desvirtuam, vão para outros caminhos. Caminhos errados? Não. Existem reflexões diferentes, que promovem processos de pensamentos diferentes, que ajudam algumas pessoas a entenderem e absorverem novas técnicas. E é isso que eu estou tentando promover aqui pra gente. Eu vou me utilizar aqui de uma passagem muito rápida da Bíblia, que diz em 1 João 4,18, sobre amor e medo. Diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. As pessoas têm essa opinião de que o oposto do amor é o ódio, é a raiva. Não, mas o oposto do amor é o medo. Não é que o oposto do amor é o medo. A ausência do amor é o medo. Entende? Amor é amor. Vai além de sentimento, inclusive. Medo é exclusivamente sentimento. O amor promove atitudes que você às vezes não quer fazer, mas você faz em nome do amor. Amor muitas vezes é algo que você não se sente confortável em fazer, mas você faz em nome do amor. Mas na ausência do amor, a primeira coisa que vem à tona em sua vida é a insegurança, o medo. E o amor é tão importante no processo de curar o medo, ou de tornar o medo quase que inexistente, porque como nós falamos, o medo nunca vai deixar de existir. Mas a forma que você trata com ele, de tanto você vencer, a sensação é de que ele não te afeta, porque esse é o objetivo. O medo existir em sua vida, você sentir, mesmo que seja um medo criado, mesmo que seja um medo diante de uma plateia, mas ele não afeta o seu processo. Amor é escolha, você escolhe amar. Não estamos falando aqui se isso é fácil ou difícil.
Não existe pessoas que praticam amor na sua total perfeição. Perfeição é você fazer, cair, levantar e continuar. Não desistir. Para aqueles que não é tão adepto à Bíblia, que 1 Coríntios 13, de 1 a 2 diz que Legião Urbana se utilizou em uma de suas canções. Eu vou dizer a versão da Bíblia, mas vocês vão lembrar com certeza da parte que essa canção do Legião Urbana se apresenta. 1 Coríntios 13, versículo de 1 a 2, diz assim: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Pausa. As línguas. Oratória. Ainda que eu fale as línguas, e não é só uma língua, todas. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha o dom de falar, o dom da oratória, o dom de discursar, o dom de falar em público, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ou seja, todo o conhecimento sobre comunicação, todo o conhecimento de todos os outros assuntos. Sobre qual assunto você quer falar, Clebmar? Qualquer um, eu sei de todos os assuntos. Eu domino, inclusive, todas as estratagemas da comunicação. Ainda que eu seja isso, ainda que eu tenha tamanha fé, confiança que tudo vai dar certo amanhã, ainda que eu transporte montes, ou seja, tenha poder. Lembra o poder? Gesticulação, da movimentação adequada, não acima do queixo, não abaixo da cintura, empoderamento, presença de palco, postura. A gente vai longe. Mesmo que eu tenha este poder, se não tiver amor, eu nada serei. Então, ainda que eu tenha todos os dons que você pode imaginar, se eu não tiver amor, eu nada serei. Porque a ausência do amor que é o problema. O grupo J Quest. Sabe o que esse grupo falou em uma de suas canções? Uma música chamada Do Seu Lado. O grupo diz assim: o amor é o calor que aquece a alma. O amor tem a capacidade de aquecer a alma. Você já parou para pensar na possibilidade de quando você abre sua boca para falar com as pessoas e você tem o poder, através do amor, de aquecer a alma do seu auditório, a alma da sua audiência, a alma do seu público. Agora eu vou entrar nas reflexões que te dão subsídios para você mudar seu mindset, quebrar seus paradigmas, superar suas crenças limitantes e ter uma nova visão sobre este medo, de forma que você vença sempre, porque ele sempre vai existir. Você não elimina, você vence e ele vai voltar. E você vence de novo, de novo e de novo. Eu queria abrir essa etapa agora falando uma frase de uma pessoa que eu admiro muito, pastor Ricardo Gondim, da Igreja Bethesda. Uma vez ele iniciou um dos seus cultos dizendo: tão importante quanto as lições que aprendemos dos outros são as lições que os outros aprendem de nós. Vamos fazer conexões e ligações do que estamos falando. Embora seja algo muito complexo, muito sutil, mas é isso mesmo. Sentimento e emoções é algo difícil de lidar. Existe, por exemplo, emoções e sentimentos que você não consegue verbalizar. Conseguimos dar nome para o medo porque é um sentimento universal. Nome para receio, nome para aflição. Eu me sinto nervoso, eu me sinto alegre, feliz, contente, desconfortável, confortável, porque são sentimentos universalmente conhecidos e por isso são catalogados. Mas eu acredito que existem outros tipos de emoções e sensações, sentimentos, que a gente não tem como verbalizar. Por isso que é complicado a gente se assegurar de falar com tanta propriedade sobre emoções e sentimentos. Mas eu tenho condições suficientes, por experiência e prática, de falar algumas coisas que podem mudar o seu processo de reflexão sobre como vencer o medo de falar em público. O que acontece quando você recebe um convite para falar em público? Além de se sentir lisonjeado pelo convite, além de se sentir orgulhoso por ter sido você a pessoa convidada,
No dia que me elegeram como orador da turma da faculdade de marketing, eu nem nesse dia estava lá. Eles colocaram meu nome sem nem me perguntar se eu queria ou não. Então eu me sinto lisonjeado, mas é inevitável os sentimentos de receio, de medo e de insegurança. O falar em público não começa quando você está diante da plateia. E também não começa quando você inicia a organização do seu conteúdo. Não. Essa dica que eu vou dar, essa reflexão que eu vou promover para vocês, deve ou deveria começar no momento que você toma conhecimento de que você vai estar diante de uma plateia, seja ela qual for, seja qual for o tema, seja quem você for. Então, quando você receber esse convite, o seu processo deve ou deveria ser, tá? Normalmente acontece assim: nossa, que legal, me convidaram para essa palestra. Significa que eu sou importante, significa que eu posso mostrar o meu trabalho, significa que eu posso mostrar as minhas habilidades, significa isso e um monte de coisas. Mas aí, na sequência, quase que paralelo vem: meu Deus, quantas pessoas vão estar lá? Quem vai estar lá? Será que vai dar certo? Será que eu vou me dar bem? Será que eu vou me sentir seguro? Que eu vou tremer na base? Será que eu vou gaguejar? Será que eu vou esquecer? Será que vai dar branco? Essas preocupações não deveriam acontecer. Vamos trocar essas preocupações e vamos refazer aqui o teatrinho. Ok, você foi convidado para dar uma palestra e você começa a pensar: nossa, que legal, fui convidado, sou importante, eu me sinto totalmente orgulhoso porque escolheram a mim. Ok, olha só as perguntas e as chaves importantes para você iniciar o processo de vencer o medo de falar em público. Como que eu posso ajudar essas pessoas? Como eu posso colaborar para o crescimento dessas pessoas? Porque essas pessoas têm dores, essas pessoas têm medos que estão controlando elas. Essas pessoas têm muitas dúvidas que param o processo de crescimento pessoal e profissional. Essas pessoas têm conflitos em suas vidas. Como é que eu posso colaborar de forma decisiva na vida delas? Simplesmente me colocando, me projetando diante delas, abrindo a minha boca e falando qualquer coisa e de qualquer forma. Por que eu estou falando de qualquer coisa e de qualquer forma? Porque nesse nível, desculpa aqui a minha expressão, não importa as suas técnicas de oratória. O importante é o seu desejo ardente, a sua motivação e o seu entusiasmo de passar uma informação no intuito direto, decisivo, genuíno e transparente de mudar vidas. Essa intenção, quando vem na sua mente no momento do convite de que você vai estar diante de uma plateia, começa a decidir como vai ser as próximas etapas. Começa a nortear como vai ser os próximos passos, recheados de amor. E você vai estar pouco se lixando com você mesmo. Porque o foco não é você. O foco está no outro. E aí tem uma frase que eu criei aqui: o foco no outro. Embora você esteja no centro, eles são o seu centro das atenções. Eu vou falar com todo respeito aqui. Parece ser um tanto quanto egoísmo da minha parte. Me preocupar só comigo. Se eu vou me dar bem, se eu vou ter um bom desempenho, se as pessoas vão me julgar ou não, se as pessoas vão me avaliar bem ou não, se eu vou conseguir ganhar a atenção das pessoas, se eu. Mas enquanto a eles, enquanto ao outro, enquanto a você, o que eu posso fazer por você? O que eu posso te ajudar? Na intenção, não de me preocupar como vai ser o meu desempenho, no receio de ser julgado positiva ou negativamente, mas eu estou aqui para promover de forma direta algo verdadeiro que vai transformar a sua vida. Então, quando isso está desde o início do processo, vai além, vai antes desse processo, no momento do convite, ou no momento que você sabe que você vai estar diante de uma plateia. Então, esse foco no outro é uma parte do amor, porque você deixa de pensar em você. Então, com base nessas iniciais reflexões, não se vence o medo lutando contra ele. Devemos incluir um novo sentimento mais poderoso, como um copo transparente, cheio de água de qualquer cor que seja, representando estar sujo, representando maldade, representando medo, representando terror, representando tudo aquilo que é de ruim. Se nós formos tentar tirar do copo, é muito mais difícil. Que tal nós pegarmos
um outro copo e colocar água limpa, com pH 100%, com ótimo nível de potabilidade. Quanto mais você coloca, vai transbordar aquela água contaminada e em um dado momento você vai ter água totalmente limpa dentro de você. Então, você precisa não lutar contra o medo, mas dar foco naquilo que você precisa incluir para que esse medo se dissipe de forma natural e espontânea. Quando você realmente, de fato, recebe esse convite para falar diante de uma plateia, o que seria natural você sentir medo, você precisa agora só mudar o processo de pensamento. Por exemplo, quando eu ministrava alguns treinamentos, porque eu assumia a postura de agente de integração numa empresa, onde nós fazíamos processos seletivos e treinávamos jovens para estágio. Então eu percebia no olhar de todos eles um tremendo nervosismo, um medo que não tinha como medir. Através do olhar deles, estavam assustados, porque era a primeira entrevista, primeira oportunidade de estar diante de um entrevistador para concorrer a uma vaga. Você consegue imaginar o quão isso é terrível? Um dia eu já fui adolescente, fui jovem, já tive minhas primeiras tentativas de oportunidade de arrumar um trabalho e eu sei o quanto isso é aterrorizante. Mas por ser jovens aprendizes, onde eles iam assumir uma posição de estágio, uma das primeiras coisas que eu entrava na sala dizendo para eles, e eu fazia isso sem medo, porque, de qualquer forma, eu estava diante de um público, de uma plateia, mas porque eu estava preocupado em radicalmente, de forma direta, ajudar a mudar os pensamentos e as crenças limitantes deles, eu já entrava dizendo assim: vocês têm experiência? Todos diziam não. Vocês já participaram de alguma entrevista de trabalho? Eles diziam não. Vocês já tiveram experiências em construir um currículo, encaminhar via internet ou presencialmente para alguma agência? Não, não, não e não. E quanto mais eu perguntava, e por mais que eu já soubesse dar resposta, mas quanto mais eu perguntava, mais assustados eles ficavam. Só que aí eu vinha com o ingrediente. Eu falava assim: se vocês não têm nada disso, quem disse que vocês precisam ter? Esse é um novo trabalho, é uma experiência de estágio. Você não tem a obrigação de saber. O estágio serve para te ensinar como fazer, te ensinar como trabalhar, promover novas experiências de trabalho. Então, 80% dos medos já caíam por terra naquele exato momento. Eu comecei a trabalhar com eles a confiança, dando ferramentas, quebrando crenças, e isso fazia com que aumentasse o nível de aprovação quando eu encaminhava esses estagiários para a entrevista de trabalho nas empresas clientes que nós tínhamos. Então essa é uma visão de amor. Como eu posso impactá-los? Eu podia muito bem entrar lá e falar assim, ou pensar assim: eu vou me preocupar como eu devo me desempenhar. Como eu posso ter um desempenho de sucesso, melhor dizendo. Então essa preocupação não nos ajuda. O medo nos abate muito facilmente. O medo, ele nos pega porque a gente sai do foco. O foco não somos nós que estamos ali. O foco são eles que estão esperando ser ajudados. Então muda-se completamente o foco. E quando você muda os caminhos, você tem resultados diferentes. Lembre-se, se você quer resultados diferentes, tenha atitudes diferentes. Se você fizer a mesma coisa, sempre terá os mesmos resultados. E um segundo exemplo, que eu acho também super interessante, foi uma palestra numa semana de segurança para falar sobre riscos elétricos. E aí, quando eu fui convidado, discuti na minha mente: posso ajudar essas pessoas a não se acidentarem, a não se machucarem no ambiente de trabalho. Uma conversa dupla comigo mesmo, do tipo: para que essa palestra de segurança do trabalho sobre riscos elétricos? Para as pessoas correrem menos riscos. Para que as pessoas devem correr menos riscos? Óbvio, Kleber, para que eles não se acidentem, não se machuquem. Para quê? Sim, para quê? É para que eles não se machuquem. Que muitas às vezes perdem até a vida. Aí eu fui um pouco mais radical e agressivo. E daí se eles morrerem? Sim, cara, como você é insensível, como é que você pode perguntar isso? E daí se eles morrerem? É um grande problema. Vai desorganizar todo o sistema, o processo do canteiro de obra, vai trazer problemas com cenas do trabalho, envolvendo outros órgãos. Isso não é legal. E você não entendeu ainda? Tá. Ele tem família, né? Se ele morrer, alguém vai estar esperando ele chegar em casa e ele não vai chegar. Ou ela não vai chegar. De repente, se a pessoa tem filhos, de repente tem uma esposa, um marido, de repente tem os pais em casa esperando. Vocês estão entendendo
quão é importante a nossa presença diante de uma plateia. Eu comecei a visualizar essa plateia. Eu comecei a mudar o meu mindset. A minha intenção, o meu foco não é mais sobre o Klebmar, não é mais sobre o palestrante, não é mais sobre o orador, é sobre eles. Eu comecei a imaginar, essa plateia aqui é a minha família. Vamos imaginar que essa plateia são os meus filhos, são as minhas irmãs, os meus pais, os meus familiares, os meus cunhados. Cunhado tudo bem. Então, a gente precisa ganhar a confiança das pessoas quando a gente mostra real interesse genuíno de querer ajudá-las. E aí você prende a atenção delas. Você consegue produzir coisas boas. Você consegue fazer com que elas mudem a sua própria visão referente ao mundo e a si próprio. Então eu comecei a imaginar essas pessoas. E quando eu comecei a minha palestra nesse dia, eu comecei a pensar também, poxa, todos os palestrantes da Semana de Segurança do Trabalho, eles têm a mesma técnica, mostra vários slides de acidentes que já aconteceram e reais acidentes, pessoas que se machucaram e até morreram. Eles mostram isso porque na psicologia isso é uma forma de impactar e chamar a atenção das pessoas para que tomem mais cuidado. Mas veja, essa é a ferramenta do medo, não é a ferramenta do amor. A ferramenta do medo funciona? Funciona. Mas você acha que o do amor não funciona tão quanto ou até melhor? Eu também mostrei algumas coisas do tipo que faz parte, isso é uma cultura. Quando você participa de uma integração ou de uma semana de segurança do trabalho, de palestras para que você tenha cautela enquanto trabalha no canteiro de obra, é inevitável. Eles vão mostrar para vocês vídeos e fotos de acidentes que já aconteceram. Então, mas eu fui muito além disso. Eu entrei naquele lugar, naquele cenário, respirando, vivendo um ambiente que todas aquelas pessoas que estavam diante de mim eram os meus familiares e que eu tinha uma responsabilidade satisfatória de salvá-los. Eu comecei a imaginar que de repente a minha mãe pode usar de forma inadequada uma tomada e se acidentar. Eu comecei a imaginar um dos meus filhos de repente fazendo uma emenda não muito boa num fio e se acidentar. Eu comecei a imaginar um monte de coisas. Isso fez com que eu sentisse amor e preocupação em transmitir, não preocupado com a fonte de transmissão de comunicação, que é o emissor, mas preocupado como eles vão aprender, entender, compreender para que isso mude radicalmente a sua postura e menos pessoas morram. E eu compartilhei isso com eles no final. Eu disse, pessoal, eu agradeço muito aqui pela presença de vocês. E eu confesso que eu fiquei pensando como que eu construiria uma palestra diferente. E eu só consegui construir uma palestra diferente para vocês aqui hoje, nessa Semana de Segurança do Trabalho, falando sobre riscos elétricos, quando eu imaginei e assumi que vocês são a minha família. Tudo que eu falei, tudo que eu fiz aqui, eu fiz como se eu estivesse conversando com a minha família. Porque eu não quero que as pessoas que eu amo se machuquem. Eu não quero que as pessoas que eu amo tenham medo de falar em público no momento que é crucial para que elas se exponham diante de uma plateia. Eu não quero que minha família seja sabotada por um pensamento, um sentimento, uma emoção que iniba o potencial deles. Eu não quero isso. Então eu preciso pensar como fazer isso. E aí novas ideias surgem. Vocês acham que toda mãe que faz um jantar ou um almoço de domingo, ela tem medo de errar? Ou ela está preocupada com o que vão falar e o que vão pensar dela sobre a comida que ela cozinha? Claro que não, porque ela faz com amor. Ela não tem medo de cozinhar. Mas ela não tem medo porque ela é prática, ela tem técnica. Não! Um chefe de cozinha também tem técnica, ele cursou anos. E às vezes ele sente medo porque está num dia especial, num jantar especial, num restaurante especial, num momento importante, numa data essencialmente importante. E ele pode sentir medo. Mas ele pode não sentir se ele mudar o mindset dele, sabendo que eu posso trazer um momento de libertação para as pessoas ao degustar a minha comida. Um exemplo do pai que participa de uma audiência para defender as causas do seu filho. Você acha que ele vai pensar em como agir, como manipular o seu corpo, como o tom de... Ele não vai se preocupar com isso, ele vai simplesmente, com muita garra, com muito amor, defender as suas causas, as causas do seu filho, inclusive, sem medo, porque existe amor. O amor lança fora todo o medo. E é só uma questão de um caminho diferente de você processar as suas ideias. Não espere tentar vencer o medo momentos antes de você discursar, momentos antes de você entrar na plateia, no palco.
é muito mais difícil. Tem técnicas, tem diversas técnicas que pode auxiliar. Como eu mesmo compartilhei com vocês, técnicas de oratórias, mas elas não são suficientes para te fazer se sentir bem, porque a proposta de falar em público, além de você promover mudança no outro, é você viver o momento com satisfação e alegria, você sentir prazer enquanto você está ali diante da plateia. Coloque o amor em sua oratória e você vai colocar mudança na sua audiência. Coloque amor no seu discurso e você vai promover libertação para as pessoas. Eu peço que vocês deixem as sugestões de vocês, o que vocês acharam, por tudo aquilo que nós conversamos aqui. Compartilhe com todas as pessoas que você tem certeza que precisa trocar essas ideias com a gente. E eu espero que vocês tenham um sucesso. Que na próxima oportunidade vocês procurem colocar em prática, não técnicas, mas coloquem em prática o seu eu. Seja mais você. Como Reinaldo Polito disse, não há técnica que substitua a sua naturalidade, a sua espontaneidade de falar diante de uma plateia. Um grande abraço, obrigado a todos, fiquem com Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e o medo não vai te vencer.